Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Light. Hoje estamos numa casa diferente, que é a clínica do Dr. Milton Medeiros, aqui na cidade de Arapongas. Um espaço muito gostoso. Estou muito feliz de estar aqui conhecendo a clínica nova, doutor. Parabéns pelo seu espaço. Obrigado, é uma honra recebê-los. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre Alzheimer e sobre o livro do Dr. Milton, que ele é o último, né, o último lançamento que ele escreveu, que é Fuja do Alzheimer Agora Mesmo. Um livro imperdível, não só para quem já está passando da idade, né, doutor? Todo mundo que se preocupa com a saúde mental, com certeza vai se beneficiar das dicas que estão aqui contidas nesse livro. Então, doutor, muito boa tarde, muito obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Já tem um ano que a gente gravou o nosso episódio juntos, né, onde falamos também um pouquinho de Alzheimer, falamos sobre o estresse crônico e ansiedade e tudo que essas doenças do dia a dia têm acarretado na nossa saúde. Então hoje, mais uma vez, a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui para falar do Alzheimer, especialmente aqui do livro do Dr. Milton. Então, doutor, começa explicando para a gente o que é o Alzheimer e como ele acontece, o que causa. Bom, primeiro é uma honra estar participando do seu podcast, que é de muita qualidade. Honra toda minha. Que leva informações muito importantes para a população. Bom, em relação à doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa, é uma doença caracterizada por perda de domínios cognitivos. É uma doença que se inicia geralmente com distúrbio de memória, mas também com o tempo vai havendo comprometimento de outros domínios, como capacidade de raciocínio, capacidade de concentração, função visoespacial. Então o cérebro ele vai reduzindo de volume, a gente vai perdendo circuitarias neuronais e a pessoa vai, dentro de um certo tempo, perdendo a sua própria identidade. Doutor, teve algum caso, alguma coisa que levou a escrever o livro em especial? Sim, na verdade eu sou neurologista há 30 anos e é muito triste para mim o atendimento dos pacientes com doença de Alzheimer, porque é uma evolução progressiva. Cada vez que o paciente retorna, a família sempre tem algo de ruim que aconteceu, uma piora da evolução, uma piora da qualidade de vida do paciente e dos que cuidam. Os familiares sofrem juntos. Então isso sempre foi muito triste para mim. Como nós não temos um tratamento eficaz para Alzheimer, né, nós não temos cura para Alzheimer ainda, existe essa possibilidade da prevenção. É uma possibilidade real e os estudos científicos eles vêm evoluindo nesse aspecto, mostrando que existem alguns fatores de risco que são altamente impactantes para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, se a gente atua nesses fatores precocemente, a gente consegue reduzir, sim, a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. É sensacional pensar, né, que dentro desses 30 anos a ciência já nos trouxe muitas coisas ao longo do tempo diferentes a respeito do Alzheimer, né? Nesse tempo que o doutor tem trabalhado e tem visto as tecnologias, né? O que te marcou nesse processo? Porque o Alzheimer até uns 40 anos atrás, quando que a gente começou a identificar? No passado a gente não identificava um tipo específico de demência, né? Porque o Alzheimer é um tipo de demência. Demência é o declínio cognitivo. Existem várias causas. E a causa mais comum é o Alzheimer. 60% a 70% dos casos de demência é Alzheimer. E antigamente só se dizia que o velhinho estava esclerosado e nada havia a ser feito. Né? De algumas décadas para cá, talvez de 3 décadas para cá, houve uma evolução na classificação dos tipos de demência.
porque alguns tipos são tratáveis e até curáveis. Se a gente imaginar uma demência por hipotiroidismo, ou deficiência de vitamina B12, ou por uma hidrocefalia de pressão normal, são situações em que o paciente vai apresentando um declínio cognitivo, mas há a possibilidade de tratamento com reversão total do quadro cognitivo. E nesse caso, dessas demências, quando estão relacionadas a essas questões, por exemplo, o hipotiroidismo ou a falta da vitamina B12, elas seriam temporárias? Sim, elas seriam reversíveis. Então, se a gente faz o diagnóstico precocemente e faz a reposição ou da B12, do hormônio tiroidiano, ou faz uma derivação ventrículo-peritoneal de alguém que tem hidrocefalia de pressão normal, então você consegue reverter o processo de declínio cognitivo. Que ajuda a gente até a pensar quantos enganos acontecem, né? Porque as pessoas às vezes estão esquecidas, estão achando que já estão com o processo aí do desenvolvimento da demência mesmo, propriamente dita, o Alzheimer, e é só uma adequação. Perfeito. Da saúde. Sim. Né? Não necessariamente todo esquecimento, então, é Alzheimer. Perfeito. Essa colocação é perfeita, né? É o que eu vejo muito aqui no consultório. As pessoas sempre vêm com medo do Alzheimer. Tem algum distúrbio de memória e já imaginam que seja Alzheimer. Mas não, existem muitas causas de distúrbio de memória. E algumas são simples, como um transtorno de ansiedade generalizado. A pessoa que tem depressão, normalmente ela tem um distúrbio de memória significativo. Então existem algumas causas metabólicas, de deficiências vitamínicas ou de minerais, que são completamente tratáveis e curáveis. Então nem todo distúrbio de memória é doença de Alzheimer, mas vale a pena sempre fazer a investigação para que haja um diagnóstico correto e um tratamento específico. E como se dá a evolução da doença do Alzheimer? Assim, aos primeiros sinais, o que faz com que a gente se preocupe e venha procurar o doutor? Bom, primeiro que as evidências científicas, elas mostram que as primeiras alterações cerebrais relacionadas à doença de Alzheimer se iniciam há pelo menos 20 anos antes dos primeiros sintomas. Então, antes do indivíduo começar a ter o distúrbio de memória, o distúrbio cognitivo, ele já vem tendo destruição cerebral há 20 anos atrás ou até mais. É por isso que hoje se orienta as pessoas a buscarem métodos preventivos junto ao seu neurologista ou ao seu geriatra já aos 45 anos. Porque como a maior parte dos casos de Alzheimer aparecem após os 65 anos, então, aos 45, quem for ter Alzheimer é muito provável que já tenha alteração. E aí esse é o momento de começar a atuar naqueles fatores de risco que são modificáveis para impedir que a doença apareça. Entendi. Bom, uma vez que ela apareça, aí a princípio vem um distúrbio de memória, apesar de que existem outras variantes da doença de Alzheimer, né, que pode começar, por exemplo, com alteração visual, alteração de processamento visual. Às vezes a atrofia, ao invés de começar em lobo frontal e temporal, ela pode começar posterior. Existem algumas variantes, mas o principal realmente é o distúrbio de memória e depois, com o tempo, isso vai piorando. E aí começa um distúrbio de concentração, a pessoa começa a não reconhecer o ambiente, a pessoa consegue não ter capacidade de planejamento para as atividades do dia a dia. E vai havendo uma piora progressiva. Uma vez que a doença comece, infelizmente, ela vai piorando com o passar do tempo. O doutor falou que 20 anos antes já começa, mas então o que, se eu chegar aqui sem ter sintomas, o que nós vamos pesquisar? Isso aí, perfeito. Aí o Dr. Dale Bredesen, da Universidade da Califórnia, ele propôs um termo chamado cognoscopia. A cognoscopia é a avaliação de uma pessoa que não tem sequer um distúrbio de memória, mas já vai começar a ter um estilo de vida, vai ter um tratamento específico para a prevenção da doença de Alzheimer. E qual é a conduta na cognoscopia? Então vai variar de paciente para paciente. Né? Você vai procurar clinicamente algum indício de alguma disfunção
de tireoide, de vitaminas, de minerais. Às vezes é necessário fazer algum exame de imagem para ver volume cerebral. Você vai observar o estilo de vida dessa pessoa, vai ver se ela tem sobrepeso, vai ver se ela tem aumento da resistência à insulina, se ela já está começando um diabetes, se ela tem um estresse excessivo, a qualidade do sono. Então, a gente avalia uma série de fatores e começa a atuar em cada um deles, naqueles que estiverem alterados e que predispõem à doença de Alzheimer. Então, aqui o que mais acontece é você pegar um paciente que tem o pai, a mãe com Alzheimer e ele está preocupado. Eu quero fazer uma prevenção. Aí você vai identificar os fatores de risco. Às vezes é um indivíduo que é sedentário, então tem que corrigir isso. É um indivíduo que tem uma alimentação muito inadequada e os exames de sangue vão mostrar isso e a gente vai corrigir. Não, tem que reduzir carboidrato de alto índice glicêmico, tem que aumentar o consumo de verduras, enfim. Esse tipo de abordagem é muito individualizado. Então, na maior parte desses casos que chegam até aqui, que seriam mais preventivos, é porque tem alguém na família. Perfeito. O que, então, nos comprova que o fator genético do Alzheimer isso aí é outra coisa mais importante. Prevalente? Sim. Na verdade, a gente conhece muito bem sobre genética de Alzheimer, né, atualmente. A gente sabe que o estudo genético, quando tem a apolipoproteína E4, né, especificamente em homozigose, que são 2 alelos E4, essas pessoas têm uma chance muito grande de desenvolver doença de Alzheimer. 15, 20 vezes mais chance do que quem não tem aquele alelo. E aí que vem o detalhe importante que eu coloco no livro. Genética não é destino, porque hoje nós temos o conceito de epigenética. Sim. Hoje o estilo de vida, ele pode, através de alterações de DNA, expressar ou não expressar um gene. Então, se você tem um gene para a doença de Alzheimer, ou eu tenho um gene para a doença de Alzheimer, e eu começo a ter um estilo de vida muito adequado, eu combato os fatores de risco para a doença de Alzheimer, eu consigo diminuir muito a chance desse gene do Alzheimer se manifestar. E aí vem um detalhe importante, é por isso que mais de 60% das pessoas que têm Alzheimer não têm a genética. Ou seja, a doença de Alzheimer tem pouco a ver com a genética, ela tem muito a ver com a construção da doença ao longo da vida, com os erros de estilo de vida. Alimentação e atividade. Isso. O ano passado, em 2023, aquele ator do filme Thor, ele foi fazer uma pesquisa e ele descobriu a genética dele sobre a possibilidade de 80% mais do que outra pessoa de desenvolver Alzheimer. E ele falou, vou cumprir os meus compromissos, mas eu vou diminuir o ritmo. E aí já entra isso que o doutor está falando, né? Que é exatamente o tema do seu livro, né? Fugir do Alzheimer agora mesmo, né? Não vou deixar para depois. E o que seria, então, eu tenho a genética, e agora? O que eu faço? E agora, né? Como que eu fujo? Até alguns anos atrás não se tinha muito a fazer, então a gente não se preocupava nem em ir atrás da genética. Porque essa frase que o doutor citou há pouco, que receber o diagnóstico não é uma sentença, isso é um alívio até, né? Porque é um momento de desespero, você saber o seu trajeto que você vai trilhar. Sim, a genética não é destino, não é porque você tem a genética que você vai desenvolver, principalmente em relação ao Alzheimer. Então, no caso do ator, então, provavelmente ele ele tem a apolipoproteína E4 em homozigose, então ele sabe que tem uma chance grande de desenvolver a doença, de 80%. E esse exame é o quê? Isso é um estudo genético, é um estudo de DNA, né? Coleta de sangue e você estuda os alelos ali dos cromossomos. Então, o que ele tem que fazer? Eu tenho vários pacientes nessa situação, alguns que eu acompanho já há bastante tempo e que têm uma evolução muito boa, mas aí tem que realmente estar disposto a mudar o estilo de vida.
né? Então aí entra as orientações do livro. Primeiro, atividade física, né? Isso é fundamental. A atividade física sozinha, ela é capaz de reduzir a doença de Alzheimer assim, de uma forma incrível. Ela impacta demais. Então, 150 minutos por semana de uma atividade física moderada já diminui muito a chance de Alzheimer. A Academia Americana de Neurologia hoje orienta a associação de um exercício aeróbico, mas também exercício de força e exercício de alongamento. Então, é melhor você fazer os 3 tipos do que só um deles. Mas se for para você escolher só um, seria atividade aeróbica. A caminhada, por exemplo, é fantástica, né? Gerenciamento de estresse, isso é fundamental. O estresse excessivo, pela produção enorme de cortisol, ele tem um efeito paradoxal de aumento de inflamação, quando esse cortisol é sintetizado de forma contínua por períodos muito longos. E essa inflamação reduz o conteúdo de fator neurotrófico derivado do cérebro e você começa a perder a capacidade de regeneração neuronal, você não fortalece mais a conexão entre um neurônio e outro. Então, estresse é um problemaço. Bom, a alimentação, então a gente sabe que tudo que é pró-inflamatório na alimentação vai aumentar o risco de perda neuronal. E aí entram os carboidratos de alto índice glicêmico, como açúcar, farinha branca, né? Entra aí o trigo, né? Que é algo meio controverso. Eu particularmente não gosto do trigo, eu acho que esse glúten modificado geneticamente, ele é imunogênico, ele aumenta a permeabilidade da parede intestinal, facilita a absorção de substâncias que ativam o nosso sistema imunológico e mantém uma inflamação crônica. Não é mais o mesmo trigo que a gente tinha. Mudou. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas é bíblico, até Jesus comia trigo, as pessoas falam, mas não é o mesmo trigo. Na verdade, mudou demais, né? Antigamente tinha lá variedades de trigo, como o Encore, existiam outras, né? E até tinha mudança genética, mas acontecia pela hibridização natural. E aí o trigo ele vem mudando. Aí na década de 50 ele teve uma mudança mais importante, até um prêmio Nobel, um americano, ele conseguiu fazer uma mudança genética a princípio no trigo que melhorou muito a produtividade. E ele ganhou o Nobel por quê? Porque teoricamente ele ia reduzir a fome no mundo. E realmente isso é interessante. Mas como as pessoas estão vivendo muito tempo hoje, a gente consegue ver que essas mudanças, né, de introjeção, de hibridização do glúten, acabaram fazendo com que o trigo ficasse maléfico. Sim. Mas não a curto prazo, isso a longo prazo. Então, o consumo regular do trigo, certamente, ele tem relação com doença metabólica e até mesmo com distúrbio cognitivo. Evitar gorduras saturadas, né, gordura animal, né, os ultraprocessados, que tem muita gorduras trans. Eu fiquei curiosa agora, porque até ontem eu escutei de uma pessoa falando assim para mim, nossa, você gosta de carne, né? E eu sou muito carnívora mesmo. O que é a gordura animal nesse caso? Então, a gordura animal ela é terrível porque é gordura saturada, que é aquela gordura que faz aumentar o LDL, por exemplo, que é aquela parte do colesterol que gruda na parede das artérias. Então, a gordura animal está relacionada à doença cardiocirculatória, infarto, derrame, a insuficiência arterial periférica, enfim. Né? E a própria carne, a gente precisa diminuir, principalmente a carne vermelha, porque ela é pró-inflamatória. Principalmente em temperatura de fervura, ela produz algumas substâncias que acabam aumentando a inflamação. Então, carne a gente deve ingerir menos. Eu já ouvi dizer que a melhor dieta, no caso do Alzheimer, é a mediterrânea, que é altas proteínas de peixes, né? Perfeito. A dieta do Mediterrâneo, os estudos que o Dr. Dale Bredesen fez, que é esse da Universidade da Califórnia, mostrando a possibilidade de prevenção de Alzheimer, ele sempre falava da dieta do Mediterrâneo e tem a dieta DASH, que é uma mistura da dieta do Mediterrâneo com uma dieta para combater hipertensão arterial.
E esse tipo de dieta traz uma proteção cerebral importante. Inclusive, nas zonas azuis, que são aquelas áreas do mundo onde tem um número muito grande de centenários, a dieta ela é sempre baseada em verduras, legumes, frutas, pouca carne, pouco açúcar. Né? Pouco ou nenhum, quase, ou né? nenhum, Então, o açúcar e a farinha ultraprocessada são os grandes problemas, né? O azeite de oliva extra virgem, ao contrário, é quase que um remédio. O peixe é fantástico, a dieta rica em fibras é algo fantástico também. Que é uma dieta mais rica em antioxidantes. Sim, ação antioxidante, perfeito. Porque o Alzheimer é uma... O doutor falou da inflamação, mas ela tudo que gera inflamação no nosso corpo oxida e nos envelhece, né? Então, o cérebro, ele não é que ele come a nossa alimentação, mas a nossa alimentação está nutrindo ali com aquilo que faz bem e mais ou menos bem, no caso. Porque muitas vezes, o doutor falou, se a gente pensar que vamos acabar com a fome produzindo trigo e fazendo coisas com farinha, mas nos leva a pensar assim, que adianta eu acabar com a fome e estar vivendo mais e ficando com Alzheimer. Não vale a pena. Sim, e é interessante essa história, né, do açúcar e da farinha branca, porque é assim, o organismo ele vai criando uma resistência, né? A célula ela vai criando uma resistência à insulina, inclusive às células cerebrais. Então você come o açúcar, a farinha branca, aí o pâncreas produz um monte de insulina, mas aí essa insulina ela é importante para a célula botar a glicose, que é do açúcar da farinha branca, no interior da célula. Sim. Mas aí como produz muita insulina, os receptores vão ficando resistentes à ação da insulina, inclusive no cérebro. Então chega um momento em que mesmo que você coma o carboidrato, ele chega lá no seu cérebro e ele não é utilizado. As células morrem de fome tendo um monte de comida ao redor, porque elas não têm mais sensibilidade para abrir a célula para entrar o carboidrato. É por isso que o jejum intermitente ele é muito importante, né? O jejum intermitente faz o cérebro se nutrir de metabolismo de gordura, né? Que são os corpos cetônicos, principalmente o butirato. E aí essa substância chega lá e as células cerebrais utilizam sem gerar radicais livres, que é um combustível limpo para a célula. E melhora muito a eficácia, né? Então por isso que um jejum intermitente bem feito, bem orientado, ele é um fator protetor fundamental para a função cerebral. Faz parte então da estratégia de tratamento. Faz, inclusive tem no livro. Só que assim, antes da pessoa começar a fazer, ela precisa entender um pouco, ou procurar um nutricionista, porque antes de começar o jejum intermitente, você precisa mudar as características da dieta. Porque se você errar muito no excesso de carboidrato, fica muito difícil fazer o jejum intermitente. De 14 horas para a mulher, 16 horas para o homem. Mas quando a gente está preparado para fazer, realmente muda a vida, muda a agilidade cerebral, muda a agilidade física, uma coisa fantástica. É uma estratégia que precisa ser executada com uma um cuidado especializado, né? Não é só ficar sem comer. Não, né? É bem mais que isso, é uma coisa mais complexa. Doutor, a gente fala sempre desses sinais e sintomas relacionados à memória, mas o que mais que está envolvido no Alzheimer? Por exemplo, a gente falou bastante da dieta, o intestino. Ele tem sintomas? Não precisa ter sintomas necessariamente, mas a gente sabe que um intestino com desbiose, né, um intestino com uma falta de equilíbrio do microbioma intestinal, é um fator de risco importante para a inflamação e para a perda de memória. Então, não que a pessoa vá ter algum sintoma, geralmente nem tem, mas ela ingere coisas que não são saudáveis, de novo o açúcar, de novo a farinha branca, os ultraprocessados, as gorduras trans, e ela muda a sua flora bacteriana, começa a aumentar a quantidade das firmicutes, que são bactérias de um filo muito ruim, e vai diminuindo as bacteroidetes, que são as bactérias de um filo muito bom.
E aí o que acontece? O indivíduo para de produzir alguns neurotransmissores, ele diminui a absorção de vitaminas e minerais, ele aumenta a absorção de carboidrato de alto índice glicêmico, gerando aquele fator de perpetuação de inflamação. Então, o intestino ele tem tudo a ver com Alzheimer. Se a gente pensar que 80% da dopamina e 90% da serotonina que a gente tem no organismo é produzido no intestino, então você veja a importância. Esses neurotransmissores, eles são fundamentais para que você não tenha depressão, para que você tenha uma memória boa. Né? Então, o intestino tem que ser sempre muito bem avaliado. Então a medicina está mudando. Hoje o neurologista ele tem que entender de intestino, senão ele não consegue fazer essa prevenção. Sim, é que uma pergunta até que me fizeram foi exatamente essa, assim, que uma pessoa jovem, será então que o fato de eu ter intestino preso é um sinal de que eu vou ter Alzheimer? Não, mas esse é um sinal de desbiose. Entendi. Né? E isso vai aumentar a chance de ter não só Alzheimer, mas qualquer doença, uma doença autoimune. Porque quem tem a desbiose a ponto de ter obstipação intestinal está com a rede imunológica comprometida, aumenta a chance de ter infecção, de ter doença autoimune, de ter doença neoplásica, de ter doença metabólica, de obesidade. Então, ter um intestino saudável é algo extremamente importante, né? Eu e o Bruno, a gente fez um vídeo sobre a tribo Hadza, né? Que é uma tribo da Tanzânia, na África. E lá é interessante como as pessoas, eles vivem como caçadores-coletores e eles têm uma expectativa de vida muito alta e ninguém fica doente. Então lá tem um senhor de 95 anos subindo numa árvore para catar, né, o mel e eles saem para caçar e eles correm e eles comem carne de caça, nunca viram ultraprocessado na vida. E qual a principal característica dos habitantes da tribo Hadza? É a saúde intestinal. Olha só. Então, os cientistas americanos, europeus, eles estudaram e eles viram que as fezes dos componentes da tribo Hadza mostram uma quantidade muito equilibrada de bactérias. Das bactérias, dos micro-organismos. Então, por causa da vida saudável, eles têm um intestino extremamente saudável e aí a vida fica muito boa. E aí, demonstrando mais uma vez a importância da gente cuidar mais da alimentação, né? Sim. Cuidar do que a gente coloca para dentro. Perfeito. Né? É isso aí. Doutor, estudos indicam... Tem um mosquitinho aqui, gente. Ele tá alternando, ele fica um pouquinho aí. Faz parte, né? A gravação é isso. Estudos indicam que pessoas, acho que estudos mais recentes que eu estava estudando, 2022, 2023, que pessoas com TDAH têm uma relação, um maior risco de demência, inclusive de Alzheimer. E familiares das pessoas com TDAH também apresentam esses riscos aumentados. Na sua experiência, no seu conhecimento, como que o senhor vê essa conexão, né, do TDAH com o Alzheimer e o que a gente ainda precisa investigar para entender essa relação? Essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que indiretamente a gente consegue correlacionar, sim. Porque o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele é uma alteração da fisiologia do cérebro. Né? Faltam alguns neurotransmissores, principalmente em córtex pré-frontal, para uma concentração melhor, para um freio melhor, né? Porque o córtex pré-frontal ele funciona como um freio. Então você tem vontade de fazer algo, mas se é inadequado, você pensa e você não faz. Né? A pessoa com TDAH, normalmente, ela é muito impulsiva. Ela tem dificuldade para completar as tarefas, então normalmente começa uma e não termina, começa outra e não termina, e vai levando isso para a vida. Tem a dificuldade de concentração, então na escola fica muito difícil, os relacionamentos sociais ficam difíceis, os relacionamentos pessoais ficam difíceis, então a vida de quem tem o TDAH e não faz o tratamento adequado é uma vida muito estressante, né? Então o indivíduo está sempre estressado. E aí entra naquela superprodução de cortisol, como hiperatividade do córtex da suprarrenal, que vai manter essa inflamação crônica. Entendi. Então, indiretamente, eu não tenho dúvidas de que tem relação, sim. Agora, é claro,
quando é tratado, tudo muda, né? Aí você melhora, né? Essas coisas, é muito importante isso. Quando a gente fala de fator de risco, não quer dizer que o indivíduo que tem TDAH vai ter Alzheimer, não é isso. Mas se ele não tratar, ele tem uma chance aumentada de ter. E se ele tratar, a chance volta para a da população geral, né? Como a gente estava falando esse tempo de distúrbio de audição. O indivíduo em meia idade que tem um distúrbio de audição, ele tem lá 36% mais chance de ter Alzheimer. Mas quando ele trata com um aparelho ou com um procedimento otorrinolaringológico, essa chance volta para a da população geral. Olha só. E no livro o doutor fala sobre o projeto Finger ou Finger? Tanto faz, né? Porque ele é tailandês, né? Acho que Finger eles fizeram para ficar finger mesmo, de dedo, né? Mas, sim. Não, qual que é a relevância, a importância que revolucionou a forma como enxergamos a prevenção? Eu sou fã, eu conheci um dos componentes dele, um dos líderes na França, que eu tive esse ano, sim. e eu tive a oportunidade de conversar com um dos coordenadores desse estudo, e eu sou fã desse estudo, eu acho ele fantástico. Esse projeto Finger, ele é um projeto finlandês baseado em população geriátrica, e eles conseguiram randomizar em 2 grupos pessoas que tinham lá um estilo de vida adequado e controlado pelos pesquisadores e pessoas que só tinham a orientação geral. E eles acompanharam por anos essas pessoas. Então, um grupo... Quase 20 anos, uma coisa assim, 20 anos. Aí um grupo fazia atividade física regularmente, né, com os pesquisadores controlando. Eles passaram a comer mais verdura, legume, fruta, tiraram os carboidratos de alto índice glicêmico, eles passaram a ter gerenciamento de estresse, eles passaram a ter um convívio social maior. Então, eles começaram a utilizar ali métodos para observar que um bom estilo de vida poderia proteger contra o distúrbio de memória. E no final, quando eles controlavam, quando eles comparavam os 2 grupos, realmente, o grupo controle foi um grupo, que é o grupo intervenção, eles tinham memória muito melhor, eles tinham uma chance muito menor de ter declínio cognitivo. Então, foi o primeiro estudo que surgiu aí para abrir os olhos da população científica mundial, né? E esse estudo ele foi tão bem feito que posteriormente ele foi estendido. Então, nos Estados Unidos eles fazem igual. Aqui na América do Sul tem um sendo feito, que é coordenado pelo Dr. Paulo Caramelli, da Universidade Federal de Minas, pelo Dr. Ricardo Nutrini, da USP. Eles estão fazendo o mesmo estudo na população da América do Sul. Já tem estudos parciais mostrando que o estilo de vida adequado melhora muito, mas muito, a função cerebral. E nesse projeto Finger eram pessoas já de idade avançada. Né? Então, hoje, aí depois vieram outros estudos, como os estudos da The Lancet Commission, da doutora Gil Livingston, da University College of London, que pegou já populações mais jovens também. E esse The Lancet Commission, ele coloca hoje 14 fatores de risco impactantes para a doença de Alzheimer. E a gente tem que atuar em cada um desses fatores para diminuir na população geral muito, né? Então, lá na população europeia, eles conseguiram reduzir em 45%. Ela teve no Congresso Brasileiro, não no último, no penúltimo, ela teve aqui há 2 anos atrás, e ela disse para a gente que nos estudos que ela tem feito em países em desenvolvimento, países pobres como o Brasil, esse impacto ele pode ser ainda maior. Exatamente, ela acha que a gente pensando. pode reduzir até em 60% o risco aqui. Então, isso significa o quê? De 10 pessoas que você conhece com Alzheimer, 6 não teria doença se tivesse tido o estilo de vida correto. Isso é fantástico. Fantástico. Né? Pode continuar. Isso passa aí pela orientação da política pública, né? Tem que ter política pública mostrando para a população geral
que é possível reduzir o risco de Alzheimer. Sim, é o que o doutor quis dizer aqui, que na população do Brasil, que é uma população pobre, por quê? Porque a gente já tem uma alimentação menos favorecida no que diz de repente de variedade. Isso a gente está comentando aqui no geral da população, né? No prato mesmo, no PF do brasileiro. Sim. A gente tem menos variedade, tem pessoas que não têm costume nenhum de comer nem frutas, nem verduras, ou seja, então é uma alimentação mais pobre em nutrientes, sendo que na Europa as pessoas costumam comer mais. Por isso até a alimentação mediterrânea vem dali da região do Mediterrâneo, né? Que é uma alimentação mais rica, com mais peixes, rica em ômega 3, por causa da presença do peixe, enfim. Então, isso é muito bacana a gente pensar que se 60% eu tenho de chance de melhorar essa minha sentença, né? Que não é uma sentença, de não desenvolver, poxa, isso traz muita esperança, né, para a gente. Perfeito. E então, a gente já falou da alimentação, a gente falou do estilo de vida, mas queria que o doutor citasse o que 3 itens que seriam assim os primordiais e os que vão causar um maior impacto. Porque como até o doutor falou, é muito difícil a gente ter essa mudança de estilo de vida de uma vez. Então, assim, se hoje eu recebi um diagnóstico, não em mim, mas, por exemplo, nos meus pais ou alguém diretamente, né, relacionado, indica que eu posso ter na minha genética. Então, a partir desse diagnóstico que a gente recebe, a gente tem que fazer quais mudanças as 3 principais. Isso. Então, essas 3, é lógico, se você tem alguém com a genética, né, se você tem alguém com Alzheimer e você possivelmente tem a genética, tem que fazer. Se você não tem, você tem que fazer do mesmo jeito. Tem que lembrar que a maior parte dos pacientes com Alzheimer não tem a genética. Entendi. Então, vamos falar lá, os 3 principais, se fosse para a gente escolher só 3. Primeiro, atividade física. Eu acho que isso é fundamental, meus pacientes sabem disso. Começa hoje. Eu reclamo muito, os que não fazem eu dou bronca, porque é impressionante os benefícios que a saúde tem com a atividade física, né? Então, a atividade física, ela diminui sua chance de ter Alzheimer, tá? Mas ela melhora a sua saúde cardiocirculatória, né? Melhora a parte vascular, melhora a sua capacidade cognitiva, melhora o seu humor, né? Diminui a chance de você ter doença imunomediada, melhora seu sistema imunológico. São tantos benefícios, né? Reduz a chance de osteoporose, melhora a saúde articular, diminui a chance de você ter sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Você imagina se tivesse um comprimidinho que fizesse tudo isso, né? Não tem esse comprimido, mas a atividade física, ela traz um benefício tão grande, ela melhora a qualidade do sono. É fantástico, ajuda a combater o estresse. Então, a atividade física é o item número 1. E tem uma atividade em especial? O doutor tinha falado da caminhada, né? A caminhada, bom, primeiro, né, tem uma ordem de atividades? De atividade. Tem uma associação americana para prática de atividade física, eles fizeram até uma recomendação, agora acho que em 2023, eles vão atualizando, e eles mostram o seguinte: qualquer atividade física é válida. Né? O indivíduo não usar o controle remoto, ele levantar e ir lá mexer na TV, ele não pegar o elevador, ele subir pela escada, ele não ir de carro ali na esquina e caminhando, tudo isso ajuda, já reduz a chance de doença cardiocirculatória. Agora, para a proteção cerebral, o mínimo são 150 minutos por semana. Que exercício? Todo exercício está valendo, mas o ideal é você fazer uma associação de exercício aeróbico, por exemplo, caminhada, junto com algum exercício de resistência, de força, levantar um pezinho, junto com o exercício de alongamento. Tá, então, o ideal era você caminhar, fazer pilates e ir para a academia. Nem todo mundo pode fazer isso. Então, caminha. Se você só caminhar, já está excelente, né?
30 minutos de segunda a sexta, isso eu vejo aqui no dia a dia, nos exames de controle, a mudança que faz na função cerebral é uma coisa assustadora, assim, sabe? Tem muito paciente que vem cheio de queixa e só com a caminhada ele consegue resolver o problema. Então, sedentarismo de jeito nenhum. Atividade física é a primeira orientação que eu daria. A segunda, que eu acho extremamente importante, é gerenciamento de estresse. Eu acho que a pessoa que tem um estresse contínuo, né, um trabalho difícil, relação difícil familiar, hoje em dia a gente vive num mundo que todo mundo trabalha sob pressão, tem que produzir, tem que dar resultado. Esse estresse crônico, se ele não for gerenciado, ele é catastrófico também, né, pelo aumento de cortisol contínuo e destruição de célula cerebral. Então, como é que se gerencia o estresse? Como? Então, Como? aí existem, né? Eu tenho, no livro eu coloco aí algumas coisas, né? No livro anterior ele é só sobre isso, que é o livro do estresse que a gente falou outra vez, né? Não está aqui no livro. Ele não está aqui, não. Deveria estar, né? Mas é o estresse, o destruidor de vidas. Então, lá é só sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer? Tem algumas coisas que podem reduzir muito o estresse. O primeiro é o contato com a natureza. Isso é uma coisa fantástica, né? A gente fez um vídeo esses dias, eu e o Bruno, falando sobre o banho de floresta, né? Que é uma receita dos médicos da Escócia, dos médicos japoneses e da Coreia do Sul. Por quê? O contato com a natureza faz você mudar a bioquímica corporal. Então, isso é importante, né? Eu, por exemplo, eu gosto de pedalar. Ótima atividade física, mas eu vou no mato, vou nos carreadores, por aí, nos riozinhos e tal. Totalmente diferente de andar na estrada, na cidade, né? Então, o contato com a natureza é uma forma de você gerenciar esse estresse. Investir em meditação, né? Conhecer meditação, começar a tentar fazer. Né? Outra forma é a respiração, é quando você está numa situação de estresse intenso, fecha seus olhos e respire conscientemente, conte até 10 respirações, inspiração, expiração. Então, no livro eu mostro alguns métodos para que a gente consiga gerenciar o estresse. A atividade física que eu falei primeiro já é um fator para o gerenciamento de estresse. E o terceiro, que eu diria que é muito importante, muito impactante, sem dúvida, é a alimentação. Então, eu repito isso direto. Então, açúcar, farinha branca, ultraprocessados, gorduras trans, gorduras animais, evitar. E aumentar o consumo de frutas, legumes, castanha, azeite de oliva extra virgem. Lembrar que o abacate não é uma fruta, é um remédio. Então, consumir o abacate com frequência. Se for usar adoçante, tem que tomar cuidado, porque tem alguns que são terríveis, né? Então, hoje a gente orienta atrapalha do que ajuda. Né? Então, hoje a gente, no livro, eu mostro alguns estudos e a gente sabe que dá para usar com segurança a estévia, o eritritol e o xilitol. Né? A gente tem que ficar longe do ciclamato, tem que ficar longe do aspartame. A sucralose trouxe bastante problema também. Quando a gente toma um refrigerante zero, é uma catástrofe também, porque aí geralmente vai o aspartame, né? Além de ter aquele monte de açúcar, aquele monte de aditivo químico, ainda tem uma substância altamente cancerígena. Então, essa parte da alimentação é fundamental. E aí tentar comer mais peixe, né? O alimento bom e barato, eu conheço dois que são bons e baratos, são a banana, que é fantástico, e a pescadinha, né? A sardinha em lata, é baratinho, é extremamente saudável, né? Você come o animal inteiro, então ali você, né, come a espinha, que está cheio de cálcio, está cheio de ômega 3, cheio de proteína. Então a gente tem que saber o que come, tem que saber o que ingere. E lembrar que os temperos, eles têm uma ação antioxidante importante, né? A cúrcuma é fantástica, mas aí o coentro, a cebolinha, alho poró, cebola e alho são remédios de tão bons que eles são. Então investir mais no tempero com as especiarias e reduzir o tanto de sal que se coloca. Então são esses três aí, atividade física, gerenciamento de estresse e alimentação adequada. Então esse pessoal que faz
palavra cruzada e não sai do sofá, não entrou nos 3 principais. Tem que falar a palavra cruzada, mas desde que você já tenha feito atividade física, né, doutor? Exatamente. Primeiro você caminha ou anda de bicicleta e depois você vai fazer a palavra cruzada, porque esse tipo de atividade cognitiva que seria uma palavra cruzada, um trabalho manual, aí entra também é importante no processo, né? Mas depois desses principais, né? Sim. Dentro da alimentação, tem algum suplemento que seria o mais importante? A pergunta é boa. Então, na verdade, a gente tenta individualizar, né? Mas tem algumas vitaminas e alguns minerais que, quando estão em baixa, eles têm uma relação, sim, com o declínio cognitivo. A gente pode citar a B12, a vitamina D, a vitamina C, né, o zinco, o magnésio. Mas no dia a dia a gente sempre tenta fazer uma mensuração sanguínea e define exatamente o que vai repor. Mas certamente a suplementação é muito importante. Tem um estudo legal também, recente, da Universidade de Harvard, que eles randomizaram também 2 grupos. Não são muitos pacientes, acho que era 20 pacientes em cada grupo. E no grupo intervenção tinha lá dieta, atividade física, socialização, sono de qualidade, gerenciamento de estresse, suplementação de vitaminas. Só que era uma suplementação igual para todo mundo, eles não individualizaram. Sim. No outro grupo, só orientação geral, eram pessoas de mais idade. E no final, olha só, de 20 semanas, é muito pouco tempo, 20 semanas já tinha uma diferença absurda entre os 2 grupos. Em termos de capacidade de memorização, de velocidade de processamento de estímulo externo. Sim. E eles conseguiram mudar até os marcadores de doença de Alzheimer. Olha só. Tá? A proteína beta-42, a beta-40, que é uma relação de proteína que tem conexão com a doença de Alzheimer. O grupo intervenção melhorou. O grupo intervenção melhorou o microbioma intestinal. Então é uma coisa fantástica, né? A mudança de estilo de vida traz um benefício absurdo. O doutor falou uma coisa que eu costumo dizer muito, porque nem todas as pessoas têm acesso, né, a um neurologista, nem todas as pessoas vão conseguir passar pelo médico especialista. E aí as pessoas perguntam, qual o melhor suplemento? Se você não tem condições, por exemplo, porque às vezes um suplemento, as pessoas falam, por que faz essa pergunta? Porque é caro. É muito caro esse suplemento, né? Mas ela quer tomar. E qual é o melhor? Bom, o melhor é aquele que você vai tomar e vai usar diariamente, né? Se você não conseguiu passar por uma consulta e você tem tantas marcas no mercado, né? De A a Z, vitaminas de A a Z, né? Que são mínimas doses, pouquinho de cada coisa, mas que, como o doutor falou, às vezes só essa intervenção já estão acrescentando ali nutrientes na dieta dessa pessoa que não tem uma alimentação rica, não tem variedade de cores, enfim, né? Sim. E, dito tudo isso, como que o doutor vê o futuro da prevenção do Alzheimer, esse futuro agora no Congresso Brasileiro, que foi em Campinas, né, tem poucas semanas que eu vim de lá, a gente teve uma mesa de discussão sobre isso. A doença de Alzheimer então, é algo fresquinho para o doutor contar para a gente. Ela é uma doença que assusta o mundo, né? Porque a projeção é que, se nada for feito, se a gente não conseguir, através de políticas públicas, mudar o estilo de vida das pessoas, em 2050 o mundo vai ter em torno de 150 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. A grande maioria vai estar em países pobres, países em desenvolvimento. E há, então, uma expectativa de quebra do sistema público de saúde, mesmo dos países mais desenvolvidos. Por isso que hoje a gente fala muito em prevenção, né? Teve um editorial aí do presidente da Federação Mundial de Neurologia, chamando os neurologistas do mundo inteiro para começarem a estudar mais prevenção. Porque isso que eu estou fazendo aqui, tem pouca gente fazendo, infelizmente. Eu acho que agora vai começar a mudar. É algo que, com o Projeto SEDE, a gente já faz há 5 anos, já tem mais de 10 anos que eu brigo por isso dentro da Academia Brasileira de Neuro. A gente precisava falar mais de prevenção e, graças ao Projeto Finger, que começou a discutir isso,
E hoje a gente tem discussões em salas cheias de neurologistas do Brasil todo, então eu acho que isso vai mudar. Mas essa parte de prevenção é fundamental, porque se a gente não fizer, a saúde pública não resiste. Né? Um paciente com Alzheimer, ele traz, primeiro ele tem um sofrimento absurdo, segundo ele traz um sofrimento enorme para as pessoas da família, e terceiro, ele é um gasto absurdo para a família e para o sistema público de saúde. Então, as autoridades mundiais, principalmente dentro da Organização Mundial da Saúde, eles começam a se preocupar muito com isso. Então, é isso que eu estou falando há alguns anos. Eu acho que daqui a pouco tempo, muitas pessoas, muitos neurologistas vão estar falando também. Isso é fundamental. O meu filho que está fazendo medicina, o Miltinho, que está no 3º ano, eu vejo já uma diferença na formação dele. Ele já está começando a aprender que o açúcar é horrível para todo mundo, que dar uma caixinha de bombom para uma criança é uma forma de já começar a destruir o organismo dessa criança. É lógico que a indústria alimentícia não tem a menor preocupação com isso, eles querem vender. Então isso não vai estar escrito na caixinha de bombom ou na latinha de refrigerante, mas é uma forma de você já começar a destruir a saúde desde quando é uma criancinha. Então os médicos do futuro, os bem formados, eu acho que eles vão realmente ter uma preocupação intensa com essa parte de estilo de vida. E então o futuro é prevenção. É prevenção, e a gente espera que chegue um momento em que tenha política pública de qualidade para poder orientar as pessoas como um todo, né? O doutor falou da indústria, imagina só se todos os pacotes que a gente desembala viessem com um aviso do que aquele alimento pode causar. Sim. A gente ia ficar sem pacote no mercado. Sem pacote, por isso que é desembalar menos e descascar mais. Né? Porque haja vista o número de aditivos que são adicionados ali para vida maior do produto na prateleira. Sim, esse é o objetivo. E que são todos maléficos. Não tem um produto, um conservante que, não, esse conservante é bom, vai fazer bem. Porque assim, você podia adicionar, por exemplo, um magnésio e o magnésio ajudar, né, no alimento, mas ele não tem essa função, né? Eu digo, podia adicionar uma vitamina D no alimento e ele proteger o alimento e ainda ajudar a gente, mas não é assim. Aquilo que protege o alimento estraga a gente. Tem uma campanha forte, tem um professor da USP que está fazendo uns estudos sobre ultraprocessados, inclusive correlacionando esse aumento incrível do número de câncer de intestino com o consumo de ultraprocessado. Né? Em 10 anos houve um aumento de 60% na prevalência de câncer de intestino. E isso tem tudo a ver com o consumo excessivo dos ultraprocessados. Ultraprocessado é tudo aquilo que você vê no mercado que está lá embalado ou dentro de uma lata, né? Então, a indústria alimentícia teria que mudar de forma radical. E para ela mudar, as pessoas têm que ter consciência e parar de consumir. Né? Porque aí eles precisam fazer alguma coisa que não seja tão maléfico para a saúde. Por fim, Dr. Milton, o que o senhor deixa de mensagem para os nossos ouvintes aqui, para a gente lidar com essa fuga mesmo, né, do Alzheimer? A gente falou aqui da prevenção, não sei se é essa mensagem que o doutor quer deixar. Que a mensagem final é essa mesmo, é que existe prevenção, né, que a genética não é destino, que você pode mudar a expressão do seu gene, e que o estilo de vida adequado é o que vai te salvar não só do Alzheimer. Né? O que é bom para o cérebro é bom para o coração também, por exemplo. Então, quando você está atuando, fazendo prevenção contra doença neurodegenerativa, você está fazendo também prevenção contra o infarto, contra o derrame. Então, as pessoas precisam saber que tem que ter o estilo de vida adequado. E se a gente for falar das 3 coisas mais importantes, é atividade física, gerenciamento de estresse e alimentação de qualidade. Isso aí, gente. E só lembrando aqui do gerenciamento de estresse, quando a gente fala, às vezes, como o doutor falou, tomar uma atitude de, às vezes, mudar de casa. Você mora longe do trabalho, pega 1 hora de trânsito, né? Tiver a possibilidade,
Só de você mudar para mais perto, ou você muda de trabalho ou você muda de casa. Você já está gerenciando o estresse. Quando a gente convive com pessoas tóxicas, eliminar. Se afasta, né? Essa pessoa tóxica que fica te causando esse estresse, esse mal, esse cortisol elevado no dia a dia, elimina. Sim, né? se você a pode gente, eliminar, né? Perfeito, Exato, se a gente pode fazer. Mas eu saio desse episódio assim com muita esperança, porque o doutor trouxe assim, né, essas informações que essa expressão gênica é possível, né, da gente alterar. Sim. E melhorar. Eu acho que depende da gente se dispor a entender a doença, a compreender o que acontece, como ela acontece, os estágios, as fases, para a gente fazer as mudanças necessárias na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, para evitar que ela se acelere. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, mas muitas vezes a gente não tem a atitude. Né? Não basta só a gente ler e falar, tá, é assim, mas daí você não levanta do sofá, não faz acontecer. Exatamente. Né, doutor? É isso aí, inteligência é você ter o conhecimento e colocar em prática. Isso né? aí. Só ter o conhecimento não adianta nada. Não vai resolver, né? Então, hoje aprendemos aqui que o Alzheimer não precisa ser uma sentença inevitável, né, doutor? A ciência nos mostra que temos o poder de tomar as decisões diárias que protegem nossa mente e corpo e que preservam as nossas memórias e nos permitam viver com mais qualidade e plenitude. Para quem recebeu o diagnóstico aí ou convive com alguém que enfrenta o Alzheimer, sabemos que a jornada é desafiadora. Mas lembre-se, cada passo que demos rumo a que damos rumo a um estilo de vida mais saudável, cada esforço para reduzir esse estresse, cada estímulo positivo que oferecemos ao nosso cérebro é um investimento no futuro, como o doutor falou aqui, né? A prevenção vai ser o melhor negócio. Ainda há muito que a gente pode fazer e nunca estamos sozinhos, né, doutor? Basta a gente procurar ajuda. Sim. Né? Então, que a mensagem de hoje deixe em todos nós essa semente aí de ânimo e de propósito. Obrigada a você, ouvinte, por estar aqui conosco e mais uma vez obrigada, Dr. Milton, por abrir aqui o seu espaço, nos receber e com tanta generosidade compartilhar o seu conhecimento, vasto conhecimento, suas experiências aqui, mais uma vez com o Podlight. Eu esqueci e vou falar agora, que o Bruno está me lembrando aqui, de agradecer também o nosso patrocinador, a PharmaShop, que sem esse incentivo nada seria possível, né? Nem esse episódio seria possível. Então eu trouxe uma lembrancinha aqui, doutor. Muito obrigado. Que com certeza vai te ajudar também aí na rotina do seu dia a dia. Perfeito. Ajudar a lembrar. Muito bom, agradeço muito. Muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo episódio do Podlight. Até mais.